Dando continuidade à nossa terceira aula sobre ferramentas de seleção e transformação, vamos aprender sobre as ferramentas que você vai mais usar na CorelDRAW. Essas ferramentas de seleção e transformação, elas são fundamentais porque permitem selecionar, mover, redimensionar, rotacionar e modificar todos os objetos que você vai criar. Mas vamos com calma, vamos explorar cada ferramenta passo a passo. A primeira delas, deixa eu abrir logo aqui o arquivo. Pronto, aqui é um novo projeto. A primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, que é essa aqui tem uma seta na cor preta. Ela, digamos que vai ser a sua melhor amiga no CorelDRAW e você vai usá-la o tempo todo. Eu vou criar um retângulo aqui para demonstrar. Eu vou nessa opção de retângulo, ferramenta de retângulo. Eu dou um clique nela e na área de trabalho eu seguro com o mouse e arrasto. Veja que eu já posso, de acordo com a minha preferência, definir a espessura e o tamanho desse quadrado ou retângulo, se eu preferir, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui. Então, criada a forma, a gente já observa de cara que quando eu clico nela, aparecem 8 alças quadradas ao redor dele. 4 nos cantos e 4 no meio de cada lado. Essas alças, elas permitem redimensionar o objeto. Então, se eu selecionar uma dessas alças e arrastar para a esquerda, eu amplio essa forma. Da mesma forma, se eu pegar essa alça e arrastar para a direita, eu estreito essa forma. Então, dessa forma, eu consigo redimensionar apenas selecionando essas alças, tá bom? Se eu arrastar uma alça de canto livremente, o objeto ele aumenta ou diminui, mas ele pode ficar desproporcional. Agora veja a diferença. Se eu segurar a tecla Ctrl e enquanto eu arrasto essa forma, deixa eu criar um novo quadrado, vou criar uma nova forma. Selecionei a opção de retângulo, seguro a tecla Ctrl e com o mouse eu clico e arrasto dessa forma. Dessa forma ele mantém as proporções originais dessa figura. Isso é muito importante quando você está trabalhando com logotipos ou imagens que não podem deformar. Então, quando eu solto o mouse, ele fica um quadrado perfeito. Tá bom? Então, dessa forma ele não perde dimensão. Então, ele fica realmente um quadrado perfeito. Agora prestem atenção. Quando eu clico novamente no objeto, quando eu clico novamente no mesmo objeto que ele está selecionado, as alças mudam, certo? Agora veja, temos setas curvas. Clico no objeto. Agora a gente tem alças curvas. Aqui eram alças de redimensão e aqui já são alças curvas. Quando eu movo uma dessas alças para a esquerda ou para a direita, ele tem esse efeito rotatório, ou seja, você gira o seu elemento, entendeu? Então dessa forma eu vou girando esse elemento. Então eu consigo rotacionar ou inclinar. Quando eu dou um clique novamente, ele desfaz. Então, para eu selecionar esse efeito de rotação ou de redimensionar, basta eu posicionar a seta do mouse no meio do elemento e apenas dar um clique. Aí ele alterna para esse movimento cursivo ou dando novamente um clique no centro da figura, ele volta para esse efeito de redimensionar. Tá bom? Então vou deletar essas figuras.
Outra opção, deixa eu selecionar novamente aqui um quadrado. Essa ferramenta de seleção, ela tem a opção também de mover qualquer elemento que você esteja trabalhando. Então basta você clicar sobre a figura, o elemento, e no meio dela você arrastar para onde você quiser, tá bom? Você consegue ou jogar ela aqui em standby, nessa área de trabalho, ou para dentro das dimensões definidas pelo seu documento, tá? Você também pode usar as setas do teclado para movimentações mais precisas, né? Essas movimentações elas já se dão através de pixel por pixel. Então, esse pixel, só reforçando aqui, a minha unidade de medida que eu utilizei nesse trabalho está em centímetros. Quando eu mudo essa unidade de medida para pixels, automaticamente ele já muda aqui, ó. Veja que ele tem um ícone de setas direcionais. Então, aqui está definido como 10 pixels. Então, toda vez que eu aperto o teclado do mouse direcional esquerdo, ele anda 10 pixels. Mais uma vez, anda mais 10 pixels. Mais uma vez, anda mais 10 pixels. Agora, quando eu aumento de 10 para 100 pixels, por exemplo, veja que ele vai movimentar numa escala maior. Ó, andou 100 pixels. Mais uma vez, andou 100 pixels. Ah, eu quero aumentar o passo dessa forma, por exemplo. Então, eu vou botar aqui 500 pixels. Quando eu clico na forma e aperto o direcional da seta direita, ele já deu um passo de 500 pixels. Mais uma vez, deu outro passo de 500 pixels. E assim eu tenho essa opção também de movimentar esse elemento, tá? Eu gosto dessa opção do direcional porque ele dá movimentações mais precisas, tá bom? Normalmente quando você faz esse movimento pela seta do mouse, ele tende a não ser tão preciso a olho nu, tá bom? Principalmente quando você quer alinhar essa forma com a extremidade da página ou com outro elemento que esteja ali paralelo a ele, tá bom? Então, se eu duplicar esse elemento aqui, por exemplo, e quiser colocar essa linha dessa forma rente a essa aqui, essa outra figura que eu criei, a olho nu ela não fica 100%. Ó, veja que eu vou dar um zoom, ele não ficou 100%. Então, outra opção seria você dar um zoom para poder arrastar manualmente e colocar essa linha rente, tá bom? Vou deletar aqui. Então vamos seguir. Feito isso, você já visualizou e já entendeu como arrastar elementos, formas. Logo abaixo, a gente tem logo abaixo da seta de seleção está a ferramenta de formas, que foi essa que eu acabei de utilizar para criar o quadrado. Ela é fundamental para editar os contornos dos objetos. Vou selecionar o nosso retângulo com essa ferramenta. Então, clico aqui, seleciono dentro da área que eu quero. Veja que agora aparecem pequenos quadrados ao longo do contorno. Esses quadrados, eles são os nós. Ó, esses pequenos quadradinhos aqui, ó. Não são esses pretos, tá bom? Esse menorzinho aqui. Isso aqui a gente chama de nó. Veja que quando eu coloco o mouse, né, bem aqui nessa risca, ele já sinaliza para mim o nomezinho nó, tá bom? Cada nó ele é um ponto de ancoragem que pode clicar e arrastar. Então, se eu clico nesse nó, então deixa eu só desfazer aqui a forma de seleção. Então, se eu clico nesse nó, ó, se eu dou 2 cliques nesse nó, eu consigo, digamos que deformar essa forma, tá? Ó, esse nó posso puxar, esse nó eu posso esticar, e assim eu vou brincando com o elemento. Viu?
Quando eu defino a forma que eu quero, a disposição que ele vai ficar, eu clico novamente na ferramenta de seleção, na setinha preta, e ele já define a minha nova forma, tá? Então o que era um retângulo, agora virou, eu não sei nem dizer o nome dessa figura aqui, mas ela passou por uma deformação, tá? Então essa ilustração é só para exemplificar para vocês que vocês podem, né, estilizar esse elemento que está à disposição, tá bom? Então vocês podem brincar com ele de várias formas. Quando eu dou 2 cliques aqui, eu vou redimensionando, esticando, vou deformando, né? Então essa é a ferramenta de pontos. Deixa eu criar agora uma curva para vocês verem melhor. Quando eu trabalho com curvas, além dos nós, aparecem também pequenas alças que saem deles. Essas alças permitem ajustar a curvatura dos segmentos. É como se você estivesse moldando a curva com as mãos. Então eu vou nessa ferramenta aqui de elipse, eu clico nela, seguro a tecla Ctrl para ficar uma circunferência perfeita, aí eu clico e arrasto, aí eu solto a seta do mouse. Pronto, ele criou uma circunferência perfeita, tá? Quando eu dou 2 cliques seguidos nessa circunferência, ele já aparece aqui para mim, ó, um nó, segundo nó, terceiro nó e um quarto nó. Então, da mesma forma do quadrado, aqui a gente também consegue modificar essa circunferência. Veja que eu dei um clique, cliquei no nó, e com essa seta aqui eu vou esticando, ó, e assim eu vou deformando essa circunferência. Essa ferramenta aqui é muito interessante para você que pensa em criar figuras abstratas, né, em formato mais cursivo. Então ele deve ser feito legal. Então você pode brincar dessa forma, tá bom? Vamos seguir para outras ferramentas. A ferramenta Zoom, essa da lupazinha aqui, quando você clica nela e dá um clique sobre a sua página de trabalho, ele automaticamente vai ampliando o seu campo de visualização do seu documento, tá? Normalmente quando você quer alinhar algum elemento com o outro, né, para ver se está realmente rente, você pode usar essa ferramenta de zoom para ver se as arestas da sua forma estão realmente coladas umas às outras, né? Ou também para verificar outros tipos de detalhes do seu projeto. A ferramenta Zoom ela é representada por essa lupa, né? Ela controla o nível de aproximação. Você pode clicar para aumentar, como eu estou fazendo agora, ou pode clicar para diminuir, como eu estou fazendo agora. Aumentar, diminuir. Para diminuir, também tem um atalho. Você também pode segurar o Shift e clicar. Uma dica é utilizar o scroll do mouse, que é aquela rodinha do mouse que você fica pincelando com o dedo. Então, facilmente você consegue aumentar ou diminuir. Aumentar ou diminuir. Esse efeito aqui eu estou utilizando o scroll do mouse. E ao mesmo tempo eu estou segurando a tecla Ctrl do teclado. Feito isso, vamos para a ferramenta de mão, que é esta daqui, tá? Ele está localizado no quinto ícone da barra de ferramentas do lado esquerdo. A ferramenta de mão ela permite navegar pela área de trabalho sem alterar o zoom. Você clica e arrasta a página. Deixa eu só mudar aqui novamente. Não, esse aqui. Ó, ferramenta de mão. Você clica e você consegue arrastar o seu campo de trabalho.
tá? Sem interferir necessariamente na questão do zoom. Uma dica valiosa é você pressionar a barra de espaço do teclado a qualquer momento para ativar temporariamente essa ferramenta, mesmo quando estiver usando outra, tá? Então vou colocar aqui novamente na ferramenta de seleção, tá? Veja que essa aqui eu já não consigo arrastar, tá? Quando eu aperto a tecla espaço, automaticamente ele já vai para o atalho da mão. Então aqui você já consegue movimentar, tá? O seu campo de visualização. Vou voltar novamente, ferramenta de seleção, e vamos seguir. Vou demonstrar também brevemente as ferramentas de curva com diferentes modos de desenho. A mão livre, como eu falei para vocês, ela permite desenhar livremente com o lápis, e a caneta Bezier, ela cria caminhos precisos com cliques. Mais abaixo estão as ferramentas de forma, retângulo, elipse, polígono. A ferramenta texto, que eu também vou falar para vocês, ela serve para adicionar palavras. E temos também ferramentas de preenchimento, transparência, sombras e contorno. Vamos explorar todas elas em detalhes nas próximas aulas, tá bom?